Inscreva-se agora nesse seu canal para fazer parte da grande comunidade que vai construir a África. África, um continente de beleza imensa, culturas diversas e recursos abundantes. Suas paisagens variam de vastos desertos a densas florestas tropicais, e suas culturas são tão variadas quanto suas paisagens. Dos mercados vibrantes de lagos às vastas savanas do Serengeti, África é um lugar de maravilha e complexidade. Cada canto do continente oferece uma nova perspectiva, uma nova história, uma nova experiência. No entanto, este continente vibrante tem lutado há muito tempo com desafios que têm dificultado o seu progresso e desenvolvimento. A pobreza, a falta de infraestrutura e a instabilidade política são apenas alguns dos obstáculos que muitas comunidades enfrentam diariamente. Durante séculos, a África tem enfrentado turbulência política, exploração e instabilidade, deixando profundas cicatrizes no seu povo e no seu potencial. A era colonial, em particular, trouxe uma exploração desenfreada e uma divisão arbitrária de terras que ainda hoje afeta o continente. Este ensaio mergulha nas complexas situações políticas que lançaram uma longa sombra sobre a África, dificultando o seu desenvolvimento e prosperidade. Vamos explorar como as decisões políticas, tanto internas quanto externas, moldaram a trajetória do continente. Desde o legado devastador do colonialismo, que impôs fronteiras artificiais e fomentou divisões étnicas, ao flagelo das guerras civis, que destruíram comunidades e economias inteiras, e aos efeitos incapacitantes da corrupção, que minaram a confiança pública e desviaram recursos essenciais, exploraremos os fatores históricos e contemporâneos que moldaram a trajetória do continente. Analisaremos como esses desafios interconectados criaram um ciclo vicioso de subdesenvolvimento e como as comunidades estão trabalhando para quebrar esse ciclo. Ao examinar estes desafios, pretendemos lançar luz sobre as questões sistémicas que têm dificultado o progresso de África, reconhecendo simultaneamente a resiliência e a esperança que continuam a definir o continente e o seu povo. Veremos como líderes inspiradores e comunidades resilientes estão trabalhando incansavelmente para criar um futuro melhor. A jornada para a compreensão da paisagem política africana é sombria, mas crucial. É uma exploração que nos leva a entender as raízes profundas dos problemas atuais e a reconhecer as forças que continuam a moldar o destino do continente. É uma jornada que exige empatia, análise crítica e um compromisso com a compreensão das forças históricas que continuam a moldar o presente. Somente através dessa compreensão podemos apoiar verdadeiramente o progresso e a prosperidade de África. O colonialismo, um capítulo brutal da história da humanidade, deixou uma marca indelével em África. As potências europeias, movidas pela ganância e por um sentimento de superioridade, dividiram o continente, explorando os seus recursos e subjugando o seu povo. Do final do século XIX a meados do século XX, África esteve sob o controlo de impérios europeus, incluindo a Grã-Bretanha, França, Bélgica, Portugal e Alemanha. Este período de exploração despojou a África da sua riqueza, dignidade e autodeterminação. As potências coloniais desenharam fronteiras arbitrárias, dividindo comunidades e incendiando tensões étnicas que persistem até hoje. Impuseram sistemas de governação estrangeiros, desrespeitando as estruturas de poder tradicionais e corroendo as instituições locais. O trabalho forçado, a expropriação de terras e o racismo sistemático da era colonial deixaram um legado de pobreza, desigualdade e instabilidade. As feridas do colonialismo são profundas e o seu impacto continua a moldar a paisagem política, económica e social de África.
O fim do colonialismo em meados do século XX trouxe esperança de um futuro melhor para a África. As nações recém-independentes sonhavam com um futuro de paz, prosperidade e desenvolvimento. No entanto, a realidade que se seguiu foi muitas vezes marcada por desafios imensos e inesperados. No entanto, a transição para a independência foi frequentemente repleta de desafios, levando a uma onda de guerras civis que assolaram o continente. A luta pelo poder, a falta de instituições fortes e a interferência externa exacerbaram as tensões. Estes conflitos, muitas vezes alimentados por tensões étnicas, rivalidades políticas e pela luta por recursos, tiveram consequências devastadoras para a vida humana, infraestruturas e coesão social. As rivalidades entre diferentes grupos étnicos e facções políticas frequentemente se transformaram em violência aberta. Guerras civis em países como Angola, Sudão, Somália e República Democrática do Congo resultaram em milhões de mortes, deslocações generalizadas e no colapso dos serviços básicos. As infraestruturas foram destruídas, deixando cidades e vilas em ruínas. Estes conflitos criaram um clima de medo e instabilidade, dificultando o crescimento económico, dissuadindo o investimento estrangeiro e prendendo milhões em ciclos de pobreza. A vida cotidiana foi interrompida e a incerteza tornou-se a norma. Além disso, a proliferação de armas, o recrutamento de crianças-soldado e o uso da violência sexual como arma de guerra adicionaram camadas de trauma e complexidade a estes conflitos. Crianças foram forçadas a lutar e comunidades inteiras sofreram com a violência. As cicatrizes das guerras civis são profundas e duradouras, impactando gerações e dificultando o caminho de África para a paz e prosperidade. No entanto, a resiliência das comunidades africanas oferece uma luz de esperança, enquanto elas trabalham incansavelmente para reconstruir e olhar para um futuro melhor. Secção 4. A podridão interna, a corrupção e a erosão da esperança. Enquanto o colonialismo e as guerras civis deixaram a sua marca em África, a corrupção emergiu como um desafio omnipresente e insidioso que continua a minar o desenvolvimento do continente. A história de África é rica e complexa, marcada por lutas pela independência e pela busca de um futuro melhor. No entanto, a corrupção tem sido um obstáculo persistente, impedindo o progresso e a prosperidade. Desde pequenos subornos a grandes esquemas de corrupção, o uso indevido de cargos públicos para ganho privado tornou-se endémico em muitos países africanos. Este comportamento corrupto não só prejudica a economia, mas também destrói a moral e a ética da sociedade. A confiança entre os cidadãos e os seus líderes é erodida, criando um ciclo vicioso de desconfiança e desilusão. Funcionários corruptos desviam fundos públicos destinados a serviços essenciais como saúde, educação e infraestruturas, privando os cidadãos de direitos e oportunidades básicos. Hospitais ficam sem medicamentos, escolas sem materiais didáticos e estradas em péssimo estado, tudo devido à má gestão e à corrupção. Esta cultura de impunidade corrói a confiança nas instituições governamentais, desencoraja o investimento estrangeiro e perpetua ciclos de pobreza e desigualdade. A falta de transparência e responsabilidade cria um ambiente onde a corrupção pode prosperar, afastando investidores que poderiam trazer desenvolvimento e crescimento econômico. A corrupção atua como um imposto oculto sobre os pobres, desviando recursos daqueles que mais precisam. As comunidades mais vulneráveis são as mais afetadas, enfrentando dificuldades diárias para acessar serviços básicos e melhorar suas condições de vida. Mina. O Estado de Direito cria condições de concorrência desleal para as empresas e alimenta o crime organizado e a instabilidade. Pequenos negócios lutam para sobreviver em um ambiente onde a corrupção dita as regras
e o crime organizado se fortalece, explorando as fraquezas do sistema. Combater a corrupção não é apenas uma questão de ética, mas também um requisito fundamental para alcançar o desenvolvimento sustentável em África. É essencial que líderes e cidadãos trabalhem juntos para promover a transparência, a responsabilidade e a justiça, criando um futuro onde todos possam prosperar. Secção 5. Um legado de recursos roubados. As consequências do colonialismo, das guerras civis e da corrupção têm sido devastadoras para a África, deixando o continente a lutar contra a pobreza, a desigualdade e o subdesenvolvimento. Um dos legados mais significativos destes desafios é o esgotamento dos vastos recursos naturais de África. Desde diamantes e ouro a petróleo e madeira, a África é rica em recursos que foram sistematicamente extraídos e explorados em benefício de potências estrangeiras e elites corruptas. Esta exploração ocorreu frequentemente à custa das comunidades locais, que foram deslocadas das suas terras, privadas dos seus meios de subsistência e deixadas a suportar as consequências ambientais da extração insustentável de recursos. A pilhagem dos recursos de África roubou ao continente a sua riqueza e potencial, deixando para trás um legado de pobreza, degradação ambiental e agitação social. Abordar esta injustiça histórica é crucial para alcançar um desenvolvimento equitativo e sustentável em África.